Eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem que sempre lembrar que o trabalho flui porque cada elemento é muito importante. Então, a gente tem que trazer essa importância para dentro da gente. Tem que lembrar assim que toda época a gente teve pessoas importantes, né? A criança pequena tem o pai que é importante, tem a mãe que é importante. E é bem interessante porque a criancinha, ela fala assim, não, eu quero levar isso para o meu pai, eu quero levar isso para minha mãe. Então, para aquela criança, o pai, a mãe é importante. Só que nós fomos aquela criança e hoje nós somos importantes. Mas hoje nós temos que nos tornarmos importantes porque estamos trabalhando. Então a gente tem que lembrar assim de continuar sendo importante. É um valor que para aquele que é importante não tem comparação à questão do valor. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Os Planos Espíritos Primordiais Segundo. Parzival veio de cima, foi o primeiro. E tem 3 coisas muito importantes assim na vida de Parzival. Pôde, através dele, surgir a criação. Depois ele vem trazendo as informações e vem trazendo a solidificação para a vontade de Deus permanecer. Então toda época teve transformações e toda época espíritos humanos morreram, justamente porque não estavam de acordo com as informações e as instruções. Então as grandes transformações não quer dizer que tenha que ser grandes catástrofes dizimando os espíritos humanos. Nós tínhamos que nos encontrarmos numa condição de perceber as orientações, as instruções que são fornecidas e temos que lembrar também que a miséria, a fome, a doença são frutos ocasionados pelos próprios espíritos humanos. Se nós observarmos assim, nós vamos confirmando onde não tem a interferência do espírito humano, lá existe um equilíbrio. Aquele rio continua bonito, aqueles animais continuam sobrevivendo, continuam tendo a sua forma. Onde os espíritos humanos têm a interferência, vai tendo a degradação. E é bem sério assim, porque normalmente o espírito humano faz coisas para prejudicar-se e prejudicar o seu semelhante. Com isso, numa sequência, a pessoa fica sem a saúde. Então, nós temos que ir observando que as leis, elas são bem simples. Então, aquilo que plantas, hás de colher. A pessoa pode agora achar que ela está fazendo algo que ela não vai ter consequência. Mas nós sabemos assim que existe uma lei bem importante, é muito simples. Então, na reunião de famílias, sempre tem aquele que prontifica em fazer a partilha. Né? Tem um bolo, então um ali prontifica em partir o bolo para os outros. E aquele veterano, aquele que apresenta uma sabedoria, fala assim que aquele que parte, ele pode retirar a parte dele por último. Então, essa condição muito importante de equilíbrio. Então, do jeito que foi partido, então aquele que partiu, ele fica seguro, porque a parte dele é igual à dos outros. Então, nós tínhamos que ter esse equilíbrio respeitando o nosso semelhante. E temos que fazer a diferença. Respeitar o semelhante não é permitindo que ele fique descuidado. Existe um distanciamento. E esse distanciamento a gente tem que lembrar assim que tem que existir. Onde existe a familiaridade, existe a degradação. Existe a falta de consideração. Parzival veio trazer os ensinos. E os espíritos humanos têm que lembrar assim que para eles se qualificarem, eles têm que conhecer os ensinos e viver de acordo. Então, quando nós ouvimos assim que as pessoas falam que para fazer qualquer coisa, mas não pode ser feito aquilo que aquele que está falando faz.
Então essas referências não dão certo, porque a nossa voz acompanha a nossa intenção. Nós temos que falar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vivemos. E dá certo. A gente vem observando assim que quando uma pessoa tem um costume bom de conhecimentos de alimentos, de conhecimentos de erva, e ele passa uma informação, uma orientação, aquilo é seguido. Porque na entonação daquela voz está também o conhecimento daquilo que está sendo feito, daquilo que aquele que recebeu as informações vai fazer e que vai dar certo para a sua vida. Então, Parzival é a lei, é a vontade de Deus. Então, o espírito humano tem que lembrar que ele precisa de enquadrar-se. Nós temos que lembrarmos assim, que quando o relógio toca de manhã para o despertar, se a pessoa não levanta, ela tende a dormir. E tem muitos casos assim que a gente tem conhecimento que a pessoa acaba perdendo a hora, justamente porque um pouco a mais foi um tanto a mais que não podia ter sido. Então o movimento no nosso dia a dia tem que ser naquela condição de nos tornarmos rigorosos conosco, da maneira que existe para nós sairmos da condição de comum. Porque o comum, ele também não pensa, e ele faz as coisas que os outros estão fazendo. Só que nós temos que observarmos assim, que no movimento, o comum, ele é tirado para fora. Ele não tem uma expressão, não tem uma qualificação. E nós sabemos assim que a luz, ela prefere poucos, mas com qualificação. E quando um espírito humano caminha na criação e que tem dúvida do que ele está fazendo, ele não se encontra ainda amadurecido. Então nós temos que ter esta condição muito importante de saber o que nós queremos, de nos tornarmos condutor do nosso próprio navio, do nosso próprio barco, de saber assim a importância que nós temos que termos, de nos direcionarmos, de saber a direção que nós queremos e de ficarmos bem presente, de ir alinhando. Então, quando um pescador sai à noite para fazer a sua pesca, ele conhece as estrelas e ele sabe assim que se o barco está indo naquela direção, o bico da canoa não pode sair da direção daquela estrela. Então a referência dele de voltar para o seu ponto de origem encontra-se nos astros. Hoje a nossa referência encontra-se com o livro Na Luz da Verdade. Então a pessoa tem que ter o norte. E quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós vamos compreendendo assim, que a pessoa muda a norma do tempo e do espaço. Então ela passa a ter sabedoria, ela passa a ter a força que ela precisa. Que nós temos que lembrarmos que a força não é colocando peso nos ombros para carregar aquele peso. A força é a vida, é a vontade de Deus, é esta condição muito importante que Ele nos possibilita a saúde, nos possibilita a nos orientarmos. Então a orientação é de dentro, mas nós sabemos assim que todas as dificuldades que apresentam e aquele que se encontra firme na palavra, no conhecimento dos ensinos, ele sabe assim que a luz é eternamente mais forte. Então todas as limitações que poderão apresentar, ele então se encontra seguro, porque ele tem a convicção. E uma convicção a pessoa tem que lembrar que não é no último instante que ela vai ter essa condição. Porque não tem como uma pessoa chegar num ambiente de trabalho e logo em seguida, se ele não tem uma tradição de ter o conhecimento daquele ambiente de trabalho, ele passar a gerenciar aquele ambiente. Ele tem que ter o amadurecimento. Então nós sabemos assim que as nossas células correspondem àquilo que nós fazemos, àquilo que nós pensamos
e aquilo que nós somos. Então, para nos tornarmos convictos, nós temos que ter o conhecimento. E um conhecimento, a pessoa sabe assim que ela não adquire porque ela leu ou estudou algumas vezes. É a vida toda o jeito que a pessoa fica impregnada com as informações, com as instruções do livro Na Luz da Verdade. Essa é a fidelidade à luz, encontrar-se impregnado. É daí que vem esse ensino, que a luz é eternamente mais forte, porque a pessoa sempre vai receber os auxílios. E nós sabemos assim que os auxílios existem. Com uma criança pequena é mais comum, porque ela ainda está desenvolvendo o centro motor e ela não tem aquela condição, aquela força, aquela firmeza, aquela habilidade para usar os seus membros. Então é comum a gente ver crianças pequenas que caíram. E o adulto fala que essa criança recebeu o auxílio. Mas o adulto também tem o auxílio se ele encontra-se ligado com os ensinos. Parzival é o primeiro. Ele veio de cima. Ele surgiu de cima. Então os poemas eles foram transmitidos de período em período. Então toda época procuraram trazer para a matéria grosseira as referências do espiritual. Então quando fala-se dos químicos, da pedra filosofal que eles procuram, então esses químicos, esses estudiosos assim estão falando deles, mas tem uma lacuna nos estudos que eles trouxeram e que aqueles que querem transmitir trazem, porque a pedra filosofal é a vida e a vontade de Deus. Para a pessoa compreender isso, ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. Então, as referências que os poetas trouxeram e que ainda tem alguns fragmentos, a pessoa tem que lembrar assim, que não é na matéria grosseira. Isso fica bem fácil assim da gente observar nos ensinos anteriores, quando fala assim que o espírito humano foi expulso do paraíso. E que se ele foi expulso do paraíso, então o paraíso não é na terra. Então, essa lacuna, a pessoa tem que lembrar assim, ensinos espirituais, e que através do raciocínio a pessoa quer trazer para a compreensão dela, para aquilo que ela pode associar com aquilo que ela tem na matéria grosseira. Então essa naturalidade assim que falta para cada estudioso de ver que é diferente e que ele tem que elevar-se para poder ter esta compreensão. Então, no caso aí da expulsão do paraíso, então não é na terra. Então essa condição bem simples assim, de fazer um trabalho, de encontrar-se numa condição de elevação, que é a mesma coisa de estudar os fragmentos, quando falam de Parzival, é de uma condição superior. Parzival se encontra nesta condição. Ele não foi elevado, ele veio de cima para baixo, possibilitando o desenvolvimento da criação. Ele trouxe os ensinos e ele trouxe a possibilidade dos espíritos humanos ficarem seguros quando eles anteriormente se encontravam seguros antes do trabalho do raciocínio. Então, quando entra o raciocínio, cada um tem que observar assim. Entrou o raciocínio, ficou com aquela perspectiva limitada. E a pessoa tem que ter uma referência limitada sobre aquilo que ele está entendendo com o raciocínio. E a gente vai observando assim que tem ensinos que não passa pelo raciocínio, que é superior. Então, muitos profissionais têm essa capacidade. E a gente pergunta para os profissionais que apresentam esta qualidade, eles falam que é assim. E a gente vai observando que não tem como transmitir. Então, as coisas na matéria grosseira são limitadas. E a nossa fala, para transmitir muitas coisas, ela é limitada.
A mesma coisa acontece com os olhos, com a percepção, porque quando uma criança, um jovem em formação, uma jovem, está fazendo um preparado, então esse termo que se usa de chamar o adulto para ver se está bom, então cada um de nós tínhamos que nos encontrarmos assim mais perceptível, porque o adulto ele não somente olha, mas como ele experimenta, como ele vê a textura, como ele cheira, como ele pede para aquele principiante experimentar todas as qualidades ali que nós temos, podemos dizer assim, os talentos que nós recebemos para a nossa sobrevivência na matéria grosseira, todos esses talentos se encontram em atividade. Então, para estudar o livro Na Luz da Verdade, nós temos que sairmos desta condição de pequeno, de restrito, de transcender. Quando uma pessoa tem um instante de lucidez e ela quer transmitir aquele instante de lucidez, ela vai observando assim, que aquele quadro aconteceu numa época longínqua e que esse quadro foi presenciado no momento e que nesse quadro ela também vê o futuro. Então, os relatos do livro Na Luz da Verdade é desta forma. Aquele que encontra-se estudando, ele tem que transportar-se, ele tem que saber que os quadros são de épocas longínquas, de época que ele se encontra e de época que ele vai encontrar-se também no futuro com aqueles relatos. Porque essas informações a pessoa tem que lembrar que são para a época atual, que dá a ele também a época do período anterior da sua existência, pode ser da existência atual, e que ele precisa dessas informações para que ele continue caminhando depois que ele larga o corpo de matéria grosseira. Então nós temos que lembrarmos assim, que os quadros que o livro Na Luz da Verdade apresenta são desta magnitude, desta coisa muito importante assim, que não está relacionado ao tempo e ao espaço em que nós nos encontramos. Nós temos essa limitação. A pessoa vai construir uma casa, então ela coloca no papel o jeito da disposição que vai ficar aquela casa naquele lugar. Então ela tem que fazer o desenho, depois ela tem que fazer a obra, tem que ter as pessoas para construir aquela obra. Então tem o tempo em ter pensado, em ter feito o desenho e ter executado a obra até que ela fique de acordo de ser ocupada. Isso é uma condição bem interessante, mas tem a norma do tempo e do espaço aí. Mas aquele que pensou em ter aquela casa, todo o projeto que ele teve foi instantâneo. E muitas vezes até o tipo de móvel que ele quis colocar dentro daquela construção, à disposição. Então foi todo num tempo, esse tempo dentro dele não teve tempo nem espaço, porque quando ele pensou, já foi idealizando e ele aprimorou no papel, depois ele concluiu com a obra feita. As informações e as instruções do livro Na Luz da Verdade são assim. Então a pessoa tem que sair da norma do tempo e do espaço e ela tem que transcender. Ela tem que trazer aqueles quadros para o seu dia a dia. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai ter que fazer um trabalho assim. E nós temos que lembrarmos assim, que esse trabalho a pessoa pode gastar a vida toda. Porque também aquele que demorou muitos anos para construir aquela moradia, ele foi tendo as limitações. E como a vida do espírito humano não está limitado à matéria grosseira do seu período de existência de várias décadas, então as informações e as instruções do livro Na Luz da Verdade é para toda a época da existência do espírito humano. Então nós só vamos ter a oportunidade de nos qualificarmos através da dedicação.
E a segurança é esta condição muito importante, de sabermos assim que a luz é eternamente mais forte do que as trevas. E que o espírito humano tem que receber os auxílios, mas tem que ter também a fidelidade, tem que ter a dedicação. Porque ele, mudando a norma do tempo e do espaço, então ele vê antes como é melhor. Então os auxílios sempre atuam na vida de cada um de nós dessa maneira. Como é melhor. Parzival veio de cima. E nós temos que lembrarmos assim que a procura da pedra filosofal, dos químicos, de quererem encontrar o elixir da vida, são maneiras assim que trouxeram para o terrenal. O elixir da vida é a vontade de Deus, que não está relacionada ao tempo da existência do corpo humano da pessoa. Então, a pedra filosofal é esta condição muito importante, que é o Santo Grau, é onde fica o Santo Grau. E o elixir da vida é as irradiações que o Criador emana para a criação, anualmente reformando as energias, possibilitando assim um novo fluir, uma nova maneira que cada espírito humano recebe. E é bem interessante, porque como nós nos encontramos assim, tolhidos, nós não percebemos, mas nós percebemos essa mudança com os animais. Vem o ciclo de reprodução dos animais, vem as árvores que apresentam o período do descanso, o período das flores, o período dos frutos. Então, na natureza, nós vemos essa renovação da força. Então, numa época anterior, os espíritos humanos também percebiam. E que hoje, para o espírito humano perceber a renovação da força, ele tem que encontrar-se ligado com os ensinos. Então, o conhecimento do livro Na Luz da Verdade é que vai possibilitando esse equilíbrio. E nós temos que ir fazendo as referências assim, da importância da vida dos nossos ascendentes. Com qual finalidade eles tiveram a sua existência, porque nós tínhamos que ter uma referência diferente, que não está relacionado a somente trazer filhos para essa terra. E se a pessoa tem vontade de trazer filhos, então ele teria que ter pelo menos um pensamento de trazer filhos ligados à luz para melhorar a qualidade do espírito humano que se encontra na terra. Mas dificilmente uma pessoa pensa assim. Fazer a diferença é esta condição muito importante, é conhecer os ensinos, de saber assim que toda época teve os auxílios, teve as informações, e que toda época teve as transformações. E nós sabemos assim de regiões que hoje tem sal e que hoje aquela região é um deserto. Sabemos assim que tem região que tem montanhas e que já fizeram escavações e que encontra-se restos de peixes. Então quer dizer assim que onde é o deserto era mar, para que tenha sal nesta localidade. Onde é montanhas, que tem restos de peixe, era mar. Então a Terra sempre teve as transformações, que está de acordo com a evolução. E que toda época os espíritos humanos receberam orientações para sair daquela localidade. E que se houve extermínio de espíritos humanos, é porque eles não atenderam os chamados. Encontravam-se e nós nos encontramos hoje distante dos ensinos para continuarmos assim tolhidos. E então, se observarmos assim, quando tem uma transformação na Terra, já foi confirmado assim mais recentemente que não tem animais que morrem quando tem essa transformação. Então os animais seguem a orientação dos enteais, dos guias, que possibilita que eles saiam daquela região. O espírito humano, como se encontra tolhido, sem perceber-se, sem percepção, então
continuam sem fazer as observações que precisam de serem feitas. Tínhamos que ter esta condição muito importante de saber a finalidade que nós temos que ter na matéria grosseira e que nós tínhamos que nos tornarmos diferentes. E se tornarmos diferentes seria assim, de aumentar a nossa qualidade e de ir observando assim daqueles profissionais que têm a qualidade, mas que usam somente para aquelas finalidades. Então nós temos que ter esta capacidade de desenvolver estas qualidades que anteriormente tínhamos e de seguir as orientações dos enteais, dos guias espirituais, porque nos primórdios os espíritos humanos colaboravam, então eles melhoravam as condições em que eles se encontravam e com isso as irradiações espirituais transmitiam para os enteais também recebiam das influências. E com isso havia um desenvolvimento harmonioso. E hoje esse desenvolvimento não tem. É só observar assim os animais, quando podem, ficam longe daqueles espíritos humanos, justamente porque os espíritos humanos não estão colaborando, estão fazendo um trabalho exatamente ao contrário. Então o distanciamento da luz vai nos tornando assim invertidos. E essa inversão é bem simples, porque se nós procuramos facilitar a vida dos nossos filhos, então esse facilitar quer dizer assim, seria possibilitá-los que eles ficassem tão qualificados como nós ficamos, desenvolvendo as suas habilidades. Mas o nosso facilitar está em tolher a qualidade deles, dificultando a maneira que eles teriam assim de ficarem qualificados para sobreviverem na matéria grosseira. Então, esse conceito que nós temos de facilitar seria assim, de possibilitar que fiquem tão qualificados como nós ficamos. Parcival veio de cima e ele veio trazendo as informações, possibilitando o desenvolvimento das criações. E nós temos que lembrarmos assim que é através das informações, das instruções do livro Na Luz da Verdade, é que teremos a condição de nos tornarmos amadurecidos. E esse amadurecimento é bem importante, porque para todas as coisas na criação tem um tempo. E nós nos encontramos numa época de transformação. E aqueles espíritos humanos que não se encontram amadurecidos não terão a possibilidade de passarem para a fase seguinte. Então, as influências e as orientações que nós recebemos têm que ser nesta condição de nos tornarmos amadurecidos, e esse amadurecimento é cumprir a vontade de Deus. Então, esse cumprimento é viver de acordo com as leis, não ser diferente, fazendo as coisas que não podem. Então, viver de acordo é conhecer a vontade de Deus. O livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição da pessoa ter o conhecimento e viver de acordo, e tirar de dentro esta condição de achar que no último instante a pessoa terá a possibilidade, terá a oportunidade. Então, essa troca não existe, e a pessoa tem que lembrar que a transformação dela é para benefício dela. E é bem importante, porque quando a pessoa quer fazer alguma coisa que ela tem vontade de fazer, ela não espera nenhuma recompensa. Então, aquele ato que ela fez, aquele trabalho manual, aquele preparo, ela fez porque ela quis. Então, quando a pessoa trabalha assim, é bem importante ela lembrar que ela não precisa de ser agradecida. Ela fez porque ela quis. Então, se o espírito humano quiser ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, ele é que terá que ter e ele é que será beneficiado.